Aliás, Deus pode estar usando você como um instrumento dele para que esta pessoa conheça, receba e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você veio aqui hoje buscar o milagre de Deus, se prepare! E eu quero ler com os irmãos Salmo 72. Eu não vou ler o Salmo inteiro, são 20 versos. Eu não quero ler todo o Salmo, embora deva fazer aqui algumas considerações dentro desse Salmo, mas para nós ganharmos tempo, e eu vou até orientar vocês para que em casa leiam, hoje, antes de se deitar ainda, faça um compromisso de ler o Salmo 72. Eu vou até ousar aqui, espero que não esteja induzindo ninguém ao pecado. Mas eu gostaria de fazer só uma perguntazinha. Quantos querem assumir o compromisso de hoje ainda, antes de se deitar, fazer a leitura de todo o Salmo 72? Diga amém comigo. É curto, 20 versos. Você vai ver que vale a pena, até para que os irmãos entendam mais claramente o que nós vamos extrair desse salmo hoje. Mas eu quero ler apenas o verso 16. Apenas o verso 16. O verso 16 diz assim: haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Só este verso aí. E eu vou me prender especificamente na primeira frase dele, que diz: haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. Vamos repetir juntos só esta frase? 1, 2, 3, vamos. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. Queridos, o Salmo 72, ele é muito interessante. Há algumas características que tornam este salmo interessante. Primeiro, porque é um salmo de autoria de Salomão. Você sabe que o livro dos Salmos, salmo significa canção. Salomão escreveu, quantas canções Salomão escreveu? Vocês sabem ou não? A Bíblia fala. Salomão escreveu 1005 canções. Você pode confirmar, e se eu estiver errado, puxa a minha orelha. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 32, se eu não estiver enganado. Salomão escreveu 1005 canções. E o que me chama a atenção é que dessas 1005, só 2 foram registradas. No livro dos Salmos, é isso que diz aí? 1005. 1005 canções, só 2 ficaram registradas, que é o Salmo 72 e o Salmo 127. Esses 2 salmos são de autoria de Salomão. Nós estamos excluindo aí os provérbios. Mas eu acho interessante que se Salomão escreveu 1005 canções e apenas 2 foram escritas, eu não ousaria em hipótese alguma dizer que as 1003 restantes não eram suficientemente bem compostas para serem incluídas no livro dos Salmos. Pelo contrário, até porque a sabedoria de Salomão era extraordinária. Mas eu quero fazer uma outra analogia. Eu acredito que, como não havia condições de colocar 1005, escolheram as 2 melhores. E entre elas está o Salmo 72, que nós lemos hoje. A
constituição desse salmo, e dentro da classificação dos salmos, ele é classificado como uma oração. E ele tem um estilo próprio dele, só ele tem esse estilo. Porque o Salmo 72, escute, fala do próprio Salomão. Ele ora falando dele mesmo. Eu sei que alguém vai questionar comigo, dizendo: pastor, peraí então, se Salomão estava falando dele, como é que o senhor explica o verso 12 do Salmo 72? E eu sei que alguns de nós aqui já pregou nesse verso, porque eu também já preguei. O verso diz: porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Vou chegar aqui daqui a pouquinho. Aí alguém pergunta: Salomão está falando dele ou está falando de Deus? Voltemos ao salmo. Este salmo Salomão escreveu, segundo o que dizem os estudiosos, o Saltério, em um dos aniversários da sua ascensão ao trono, no tempo em que Israel era um império. Durante uma celebração de um dos aniversários que Salomão comemorava da sua ascensão ao trono, ele escreve o Salmo 72. E aí, se vocês perguntarem como é que eu explico o verso 12, eu volto lá no comecinho do reinado de Salomão, quando ele assume o trono. E eu quero até ler com vocês agora, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Salomão faz uma oração. Vocês se lembram qual foi a oração que Salomão fez? Ele vai a Gibeão oferecer um sacrifício ao Senhor, e aí ele faz uma oração. E se você analisar o verso 6 do capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, você vai ler o seguinte: e disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Verso 7: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá o quê? Um coração entendido. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para julgar quem? A teu povo. Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Aí eu volto para o verso 12. Porque ele atenderá quem? O aflito quando clamar, como também aquele que não tem mais quem o ajude. Eu pergunto a você, qual foi a oração que Salomão fez ao Senhor? Dá-me sabedoria para quê? Não é para ajudar o povo? Dá-me sabedoria para quê? Não é para julgar a causa do povo? Dá-me sabedoria para quê? Não é para estender a mão ao necessitado? Dá-me sabedoria para quê? Não é para ouvir o aflito? Então o verso 12 é uma referência ao próprio Salomão.
Ele estava falando do rei. Quem era o rei? Não era ele? E ele disse: o rei atenderá o necessitado quando ele clamar, e também ouvirá o aflito e ao que não tem quem o ajude. Agora espera um pouquinho, antes que você questione. Eu começo a ler o Salmo 72. Eu disse que é um salmo especial. Primeiro pela sua composição, primeiro por ser um dos únicos 2 cânticos de Salomão inseridos no livro dos Salmos. Fala acerca dele, de Salomão, mas não pode de maneira alguma excluir Deus deste salmo. Embora não haja em nenhuma parte do Novo Testamento a citação deste salmo como sendo uma mensagem ou um salmo messiânico que falava acerca do Messias, se nós fizermos uma análise deste salmo com Isaías, se eu não estiver enganado, eu acho que é Isaías capítulo 11, nós vamos ver que ele tem uma certa semelhança com Isaías. Eu estou falando tudo isso para entrar no que quero entrar daqui a pouquinho. Isaías capítulo 11, versos 1 a 5, se eu não estiver enganado, o que diz aí? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento frutificará, e repousará sobre ele o espírito de quem? Do Senhor, e o espírito de sabedoria e de inteligência. Deixa eu levantar uma tese aqui. Salomão era um homem inteligente ou não? Tinha sabedoria ou não? Foi o homem mais sábio da terra. Antes dele não houve, depois dele jamais haverá. Só que esse espírito de sabedoria e de inteligência que fala Isaías não era uma referência a Salomão, mas era uma referência a quem? A Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de quem? Dos seus olhos, nem repreenderá segundo o quê? O ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça a quem? Os pobres, e repreenderá com equidade quem? Os mansos da terra, e ferirá com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Verso 5, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade, o que? O cinto dos seus rins. Então eu volto para o verso 12. Porque ele atenderá o necessitado quando clamar, bem como ao aflito e aquele que não tem quem o ajude. Aí eu pergunto, posso dizer que é Jesus Cristo que ajuda o necessitado? Posso dizer ou não posso? Posso afirmar nesta noite que é ele que atende o aflito quando clamar? Sim ou não? Então vamos voltar ao Salmo 72. Embora ele seja uma oração feita pelo rei, que diz respeito a ele mesmo, ele pode sim ser aplicado como uma mensagem profética acerca de Jesus Cristo. Porque se o rei Salomão havia pedido ao Senhor sabedoria para sair e entrar no meio daquele povo e julgar a causa dos pobres e atender os injustiçados, Jesus veio para isto. Ele atende a necessidade dos pobres e ele julga a causa dos injustiçados. Eu posso também, queridos, analisar este salmo comparando com Isaías capítulo 60 e 61 e 62, que não vai dar para ler, mas esses 3 capítulos, eles falam sobre a restituição, a salvação e a glória de Jerusalém. E quando eu leio o Salmo 72, eu vejo que há algumas coisas muito parecidas com Isaías 60, 61 e 62. Eu vou citar para vocês.
Há pelo menos 5 pontos interessantes nesse salmo. O primeiro, fala acerca da justiça real. Vocês vão ler em casa, não vão? Então anote aí, verso 1 a 4, fala da justiça real, não vou ler agora. Depois, quando a gente salta para o verso 5, 6 e 7, fala de um reino sem fim. Versos 8, 9, 10 e 11, fala do reino sem fronteiras. Versos 12, 13 e 14, fala do rei compassivo. Versos 15 a 17, e até o final do salmo, fala de bênçãos sem medida. E aí eu paro um pouquinho. Quem é a justiça real? Senão Jesus Cristo. Quem terá um reino que nunca mais terá fim? Jesus Cristo. Quem será aquele que vai se assentar e reinará num reino sem fronteiras? Jesus Cristo. Quem é o rei compassivo? Jesus Cristo. E quem é o doador de bênçãos sem fins? É Jesus Cristo. Aleluia. Dá para adorar a Deus, irmão? Então, se o Salmo 72, Salomão escreve acerca dele, ele não poderia imaginar no momento em que escrevia, que recebia uma revelação de Deus para falar acerca de Jesus Cristo. E nesta noite, o nosso foco não é Salomão, com todo o respeito que temos a ele, mas o nosso foco chama-se Jesus Cristo. Nós não viemos aqui para enaltecer a sabedoria, a habilidade e o governo de Salomão, embora entendamos que tudo isto tem um valor dentro da história bíblica, mas nós estamos aqui para exaltar Jesus Cristo, Senhor sobre os senhores e Rei dos reis. É a ele que nós viemos exaltar esta noite. Sua cabeça, dê glória a Deus. Deus está querendo que você tenha experiências mais profundas. O Senhor difícil, mas conte com a minha oração, conte com a minha ajuda, conte com o meu apoio, conte com o meu empenho. Então não desista de sonhar, meu irmão. Eu estaria cometendo um ato de injustiça se nesta noite eu não orasse por alguém aqui. Mas agora eu sei o que eu faço, e eu sei para aquilo que eu fui chamado, para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu permaneça no lugar que o Senhor me colocou. Entenda isto pelo amor de Jesus, meu irmão. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán.
enfermos se sanarán. Tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán. Su gloria descenderá. Su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás. Su amor sentirás. Su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria desciende, su fuego si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe, como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer.